também na aula passada, no encontro passado, né? Sobre os motores elétricos microscópicos, foi isso? Aí nós paramos aqui. Tá? Foi isso aí? Sim. É isso aí, Rodrigo? Nós paramos? Sim, sim. Legal, legal. Aí a gente começa com todo indivisível do organismo. Quando eu li esse item, o todo indivisível do organismo me deu um nó na cabeça. Né? Eu falei, como assim o todo indivisível do organismo? Eu não entendi. Porque o organismo ele é formado por células, lembra? Né? Milhões de células. E a gente consegue dividir isso tudo. Né? Aí o que o André Luiz ele tentou expor para a gente? Ele tentou expor, nesse item aqui, que o complexo maior de todas as células e comportamento vai gerar um organismo ímpar, indivisível, como ele quis mostrar aqui, né? Eu anotei o seguinte fato que ele colocou aqui, ó. Remete o todo indivisível às complexas estruturas do corpo criadas pelas células. Quando ele fala assim, ó, o grupamento de células forma tecidos, o grupamento de tecidos formam órgãos, o grupamento de órgãos forma um sistema, e os sistemas, como um todo, formam um organismo. Né? E toda essa complexidade de células e tecidos, né, compõe a unidade corpo. Então, você soma as experiências celulares, que cada célula é um indivíduo em particular, como André Luiz chama de animáculos centesimais domesticáveis. Ou seja, é como se fosse um animalzinho pequenininho, né? E ele é domesticável por quê? Pela nossa mente. Então, a gente que domina pelo nosso magnetismo mental. Né? Por isso que ele sempre usa aqui, que eu adorei essa palavra, a fisiopsico... Como é que é? A fisiopsicossomática. Ou seja, físio o nosso corpo, psico vem da mente e a somática que engloba tudo. Né? Para poder se comunicar e fazer essa troca com as células. Tá? Então, é bem curtinha essa passagem. Alguém quer comentar alguma coisa dessa passagem aí? Você anotou algo? Não? Não. Então tá. Aí, a partir daí, ele vai explicar o porquê disso que ele comentou no automatismo celular. Vai explicar por que as células são tão automáticas. Aí, quando a gente remete à reunião passada, eu lembro que a gente falou sobre... Cadê o nome do pesquisador que ele deu aos animais um automatismo? Descartes, no século XVII, que falou que os animais são automáticos, né? Que eles só respondem ao impulso nervoso. E ele está colocando aqui também como as células sendo automáticas. E aí ele explica. As células se ajustam ao comando fisiopsicossomático, aí ó, a palavra, fisiopsicossomático, no citoplasma. O citoplasma, para vocês, quem esqueceu, por exemplo, ó, esse copo aqui, ó, vou até sair, né, vou colocar na frente de uma parede branca, esse copo seria uma célula. O líquido que está dentro do copo é o citoplasma. Então, lá dentro você tem o núcleo, tem todas as estruturas que fazem com que a célula funcione. Mas o líquido é o citoplasma, tá? E ele remete o citoplasma, uma ligação da célula com o mundo espiritual. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Aí ele fala assim, né? As células se ajustam ao comando fisiopsicossomático no citoplasma, tá? Com o auxílio do automatismo reflexo que já foi citado anteriormente, em diversas reencarnações. Lembra que ele comentou que para dar o reflexo da vida, você tem que passar por diversas reencarnações? Né? Por exemplo,
o magnetismo para juntar um mineral com outro. Então, você tem vários magnetismos em diversas reencarnações. Depois, lá no animal, você tem a morte celular depois da multiplicação. Então, a morte celular depois multiplica, a morte celular depois vai e multiplica. Então, a repetição sucessiva dessas reencarnações vão criando esse reflexo automático do corpo, mesmo que primitivo. E que para hoje, para a gente, é comum. Por exemplo, o reflexo do sexo, o reflexo da fome, o reflexo da visão, da audição, do tato, do paladar, tá? Todos esses reflexos foram criados em sucessivas reencarnações, sendo estimuladas um pouquinho e modificando a sistemática do material genético, que vai perpetuar a vida após a reprodução, tá? Ficou difícil entender? Não? Não. Não, bem? tá legal. Você explica muito bem. Não, não é isso muito bem. Flaubert. É que eu tô. Flaubert. Eu estou fazendo magnetismo, né? Estou estudando e agora eu já estou começando a prática e tal. Sim. E a gente pode mandar mensagens para as células para curar determinadas doenças, para que aquela célula seja estimulada a fazer a função dela, né? Por exemplo, eu posso estimular lá o timo, né, a produzir as células T, né? Eu posso estimular lá o baço, as células lá do baço, né? Para controlar o sangue, né? A purificação do sangue. Então, a gente pode mandar mensagens mentais, comandos mentais para as células. Sim. Uma Nossa, célula que legal. cancerígena. Muito mais. Nossa, essa parte, para mim, é assim, ó, é um vislumbre total, né? A parte imunológica. Inclusive, a gente fez uma live, eu, meu irmão e mais duas pessoas, fizemos uma live sobre o estímulo imunológico, né? Durante a pandemia. E assim, deixa gravado e passa lá para o pessoal também. O timo, que é uma glândula que fica embaixo aqui na caixa torácica, né? Ele não funciona mais depois dos 7 anos de idade. Ele é um órgão vestigial. Então, assim, ó, ele serve para quê? A criança nasce, ele é o primeiro que começa a dar base imunológica para a criança. Então, vem o leite materno, né? E aí ele começa a funcionar. Então, quando ficar pronta todos os linfonodos, que é de base imunológica, que mais? O baço, que trabalha retirando as células mortas, né? Principalmente o linfonodo, a adenoide e a amígdala, quando esses órgãos não estão prontos, o timo está a 1000 por hora. Quando eles estão prontos na criança com 7 anos, aí ele para de funcionar, ele vira um órgão vestigial. Então, muito mais você induzir a amígdala, a adenoide, principalmente os linfonodos, que são grãozinhos de arroz que ficam espalhados pelo corpo, mais concentrados no pescoço, na axila e na virilha, para poder aumentar a base imunológica da pessoa. Porque o timo está quietinho ali. Às vezes você manda uma energia para ele, vai ser uma energia, vamos falar assim, direcionada onde não vai surtir efeito nele, porque ele já é um órgão inativo, entendeu? Não, nunca tinha ouvido falar que ele é um órgão inativo. Inclusive, a gente estimula muito aqui o filho, né? Com batidinhas, a gente estimula ele, né? A gente estimula até a alegria, né? Ele pode ser que assim, ó, pode ser que ele, mesmo ele inativo, a gente sabe que tem um órgão espiritual, né? Espiritual, O espírito ele manda energia, né, de imunidade. Acredito que seja o espiritual. No duplo etérico, ele continua normal. Ele continua, eu acho que ele continua estimulando com energia de imunidade os outros centros imunológicos que estão funcionando, mas no plano espiritual. Aí tem razão. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente estimula ele estimula também o externo, né? Sim. O externo também é responsável pela imunidade, né? Sim. Somente com a medula óssea, né? Isso.
Bom, então, pode sim mandar mensagens ali, energia, para que ela comece a se magnetizar e enviar, né, os reflexos, principalmente no magnetismo de cura, né, para poder aumentar a imunidade, para poder tentar elevar mais a saúde. Isso aqui também foi bem curtinho, tá? Aí ele vai explicar os efeitos desse automatismo, né? Que eu anotei o seguinte que ele disse. Ele compara as vivências das células em ambiente artificial. Ele cita um experimento, ele pega células do corpo humano, né, coloca no meio artificial. Só que ele fala o seguinte, tomando cuidado para manter a temperatura e a nutrição correta dessas células, tá? Essas células, elas não vão passar de simples amebas. Ou seja, elas não vão ter as funções normais que no corpo tem. Então, se você tira um grupo celular do corpo humano e cultiva ela em laboratório dentro de um vidro, né, de uma vidraria, elas continuam vivas, mas elas começam a regredir. Por que elas começam a regredir? Porque elas não sofrem mais a influência do corpo mental. Olha que interessante. Os cientistas já fizeram esse teste, isso cai em vestibular dos alunos, só que não tem resposta. Você entende? A resposta seria assim, ó, tirou do corpo, ela começa a remeter à morte, né? Ou seja, ela perde. Tanto é que em alguns casos essa célula até volta ao estado primitivo, como se fosse, entre aspas, né, uma célula tronco, tá? Como se fosse. Mas assim, precisa do estímulo exato para isso acontecer, que é muito complicado, muito difícil, tá? Então ele coloca assim, ó, mantendo a hidratação, nutrição e temperatura fora do corpo, não se revelam iguais à que estão sobre o governo mental, que é o governo do corpo, né, do psicossoma, tá? Toda célula retirada do seu local do corpo tende a retornar ao estado de ameba, ou seja, ela está livre, ela não tem uma orientação, ela fica livre. E é um questionamento que se faz também das células cancerígenas, viu? Por quê? As células cancerígenas, elas se rebelam contra o corpo. Elas se modificam o seu estado, né, formando o tumor, e quando elas perdem totalmente a forma e a coordenação do corpo, elas se desprendem, que é a metástase. Isso foi falado pelos neurocientistas, inclusive espíritas, né? O Sérgio Felipe ele comentou sobre isso. Ela perde o contato com o corpo mental da pessoa e se rebela. Ali ela está livre. Então ela vai para outros ambientes, que é a metástase, e desse ambiente onde ela se instalou, ela acaba influenciando as outras células ao seu redor. Por isso que a metástase é tão grave, que onde aquele pedacinho de célula pegou, ele influencia para formar outros tumores. Olha que filho da mãe. Célula é filha da mãe, né? Nossa Senhora. Então, aí ele continua, né? As células obedecem o operário, que somos nós, em serviço da inteligência, se comunicando umas com as outras pelo influxo espiritual que as mantém coesas. Aí esse influxo espiritual, ele está ligado no citoplasma da célula, que faz comunicação com todos os citoplasmas e a soma do citoplasma com o psicossoma nosso, que é o corpo mental. Nossa, complexo, hein? Complexo. Bastante. Agora complicou, hein? Fica meio complexo. Porque assim, ó, uma vez o Décio Iandoli falou, ele escreveu um livro com outros pesquisadores espíritas e também médicos, ele também é médico, ele falou assim, que ele já leu mais de 5 vezes essa obra. E cada vez ele encontra uma coisa diferente. Ele falou que depois de um tempo, acho que daqui uns 40 anos, essas obras do André Luiz vão ser estudadas na faculdade. Com certeza. Sabe?
é uma riqueza muito grande Sim. de informação e pesquisa. É muito forte, muito legal. E o último item... Ah, desculpa. Vocês querem comentar alguma coisa desse item que passou? Não, pode comentar aí, tranquilo. Então vamos lá. Aí ele coloca o último aqui como os fenômenos explicáveis, né? Células de embriões não desenvolvidos apresentam surpreendentes resultados quando colocados em tecidos vivos, gerando aberrações. Deixa que eu estou usando O que aqui. ele quer dizer? Aquelas células embrionárias que foram feitas pesquisas, lembra com células-tronco? Sim. Né? E que quando saiu essa notícia, eu pulava de alegria, porque o Brasil desenvolveu a técnica, foi um dos pioneiros no mundo. Eu não lembro o nome da senhora, mas foi lá na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, eles implantaram as células-tronco numa parte faltando do cérebro de uma pessoa, de uma paciente, uma mulher, e ela não andava. Quando eles implantaram as células, fizeram a terapia com células-tronco, a mulher voltou a andar. Não que voltou a andar normalmente, ela começou a reaprender a andar. Isso foi assim, ó, foi uma explosão no mundo inteiro. E aí começaram as pesquisas, cada vez mais a fundo, né? Porém, aqui eu entendi o porquê que essas pesquisas pararam. Olha só, o porquê que ele continua isso aqui, ó. Surpreendentes resultados quando colocados em tecidos vivos, gerando aberrações. Tá? Mas por quê? Por apresentarem supersaturação de informações celulares, de energia. Então, por exemplo, se você coloca essas células-tronco num órgão formado, pronto, sem nenhum problema, o que vai acontecer? Essas células começam a pegar informações desse órgão e começam a formar um órgão totalmente deformado. Ele se agrega a esse novo órgão e deforma ele, porque ele tem a informação do órgão já, que já está específico para aquele órgão. Aí você coloca mais células ali, ela começa a desenvolver como se fosse, vamos falar assim, uma má formação. Então, eu acho que isso fez com que, principalmente os cientistas, né, eles dessem uma brecada por não entender de onde vem isso. E são as informações energéticas de cada órgão dos centros energéticos. Olha que interessante. Aí a gente volta lá nos chakras, volta em todas os chakras secundários, terciários, tudo ligado. Tá? Interessante, né? Muito, muito. Muito. E aí ele coloca até uma experiência que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente já fez, mas não se deu conta. Quer ver? A mente super concentrada arremessa fluidos de impulsão sobre vidas inferiores. No caso, plantas. O mal olhado. Não é? Porque se a gente analisa bem o mal olhado, a pessoa de repente recebeu uma informação da casa que ela está visitando, por exemplo, e causou uma inveja nela. Na mente está tão concentrada nessa informação que ela recebeu, que está causando mal-estar nela, que quando ela olha para uma planta que é um ser inferior a nós, ela está concentrada. Aquele influxo de energia vai para a planta e acaba secando ela. Olha a explicação do mal-olhado. Sim, do quebrante, do famoso quebrante também. O famoso quebrante. Caramba! Porque não entra só também uma parte de inveja, entra também a parte de negativa pesada, né? Muitas vezes a pessoa tem um anseio, aquela vontade, e é uma pessoa às vezes, super querida sua. Sim, e ela emana, né? Sim, acaba emanando sem querer. Sem querer. Né? Aquela vontade... Tudo é energia. Tudo é energia. E é uma energia pesada. Como a Pamela falou aqui da outra vez, né, que ela quebrou 5/3 rezando, lembra? Que ela comentou? Lembro. Em uma semana, ela quebrou 5/3 rezando. Isso aqui explica para ela.
Ela altamente concentrada, olhando para o terço e o terço estourando. Né? Sim. Agora eu consigo dar uma explicação mais plausível para ela, do que a gente falou na reunião passada, né? Aí ele termina aqui esse capítulo 5, colocando assim, ó, explica a materialização através do ectoplasma eliminado pelo médium, assim como o Peixotinho fazia, né? Pelo médium, faz com que as células vibrem de forma diferente de forma diferente eu esqueci a palavra. Se elastecendo, essa é a palavra, faltou uma letrinha ali. Se elastecendo e se moldando à forma mental do médium, que é a materialização. Ou seja, ele emana esse ectoplasma, inclusive diversas fotos que tem lá de Peixotinho, ele até mostra espíritos, né, materializados, o rosto dos espíritos também, e ele deitado na cama, ou ele sentado numa cadeira, e esse ectoplasma saindo pelos orifícios, né, pela orelha, pelo nariz, pela boca, né? E eu achei assim, ó, fantástico uma palestra que eu ouvi sobre Peixotinho. Fantástico. Não foi nem palestra, foi um documentário que os filhos dele contou a vida dele. Muito bom. Depois eu vou mandar no grupo para vocês. Eu achei surpreendente, né? E ele na época, olha o que ele explica aqui, a superconcentração, né? Para eliminar esse ectoplasma. No dia das reuniões de materialização, os filhos não podiam falar um A de descontentamento ou de desordem. Sabe, uma briguinha? Eles eram proibidos. Porque esse desajuste causava uma interferência muito grande na materialização dos espíritos, que trabalhavam em prol dos assistidos. Inclusive, isso fez com que como que chama? O Clarencio, o ministro Clarencio, se materializasse na casa de Peixotinho. Eu não sabia disso. Também não. Eu não sabia. O Clarencio apareceu um dia lá. Diz que foi assim, a filha dele conta, né? Que foi foi a experiência mais fantástica que eles tiveram. Que de repente os espíritos começaram a falar, ministro, o senhor por aqui, ministro, começaram a falar, então as vozes vinham de todos os lados. E de repente o quarto se iluminou, eu fico até arrepiado. O quarto se iluminou inteiro, e eles viram Clarencio com a túnica e o cajado dele, foi lá e deu a palestra para eles, falou um pouco para eles. E aí o Chico Xavier foi indagado com isso. Eles eram muito amigos, né? E perguntaram para o Chico, por que o Clarencio visitou a casa de Peixotinho? E o Chico Xavier respondeu que ele tinha sido informado, né? Que o Clarencio iria para um centro espírita no planeta para falar alguma coisa. Só que uma entidade, um espírito foi na frente para ver se a energia era compatível com a energia do Clarencio. E não era. A única energia compatível com o Clarencio foi na casa do Peixotinho. Então ele desviou o objetivo dele e foi falar com o Peixotinho. Olha que coisa. Maravilhoso. A gente vê essa ligação e essa energia como é tão importante, né? Principalmente para o nosso lar. A gente precisa tomar conta do nosso lar com essas energias também, né? Muito. Bom, acabamos o capítulo 5, né? Vamos para o 6? Vamos. Ó, fica um pouco deturpado se a gente não faz a ligação sexo como uma energia de vida, como uma energia que propicia a vida, né? Por quê? Quando ele coloca esse capítulo evolução e sexo, a gente pode imaginar N coisas, por causa da nossa cultura erótica, né? Então ele deixa bem claro, e aí que vem esse método novo que eu estou tentando colocar aqui, de tentar entender o capítulo, para poder passar
Antes, para depois a gente ver os itens passo a passo. Ele explica o sexo e sua fundamentação desde o princípio, para a gente poder perceber que o sexo não é depravado, não é algo ruim. O sexo é uma energia divina que mantém a vida e que ela é uma energia poderosíssima e que os médiuns de cura têm muito forte essa energia sexual. E que, quando bem direcionada, faz maravilhas. Né? Quando mal direcionada, causa tragédias. Tá? Então ele já começa no aparecimento do sexo. Quando que apareceu o sexo? Que é o primeiro item aí, né? Ele fala assim: as bactérias e as células experimentadas em magnetismo positivo e negativo. Então, nos primórdios da Terra, as bactérias, né, e as células primeiras, né, tiveram um magnetismo positivo e negativo para se unir, para poder fazer troca de material genético. Bem simples, isso já é o sexo, que é a troca. Na verdade, sexo significa troca. Tá? A definição pura da palavra sexo é troca. E aí, troca do quê? Depende. Troca de material genético. Ou duplicação do material genético, que é para formar outra vida. Aí ele termina, isso aqui é bem curtinho, né? Experimentadas em magnetismo positivo e negativo para proporcionar o progresso do planeta. É isso que a gente precisa ter em mente. O sexo proporciona evolução, seja ele espiritual, seja ele material. Por quê? Porque através da próxima vida que a gente pode ter uma estrutura melhor do que a estrutura anterior e dar uma sobrevida maior, né? Como dizem aí alguns especialistas, as crianças que estão nascendo hoje têm capacidade de viver por mais de 100 anos. Nossa. Por estruturas que estão sendo desenvolvidas, que foram desenvolvidas nela, por essa capacidade de mutação que cada um de nós temos. Então, daqui a 200 anos, as crianças que vão nascer vão ter capacidade de chegar aos 150 anos. Olha que interessante. Então, porque deve ir mudando geneticamente também, né? Exatamente. Você sabe que nós temos, naturalmente, no nosso corpo, uma questão de mutação que ela é muito baixinha. É da ordem de 0,00001% ao ano. Mas esse 0,0001 possibilitou que o homem, em menos de 2 milhões de anos, saísse do primitivismo, que era o macaco, e chegasse hoje na espécie Homo sapiens sapiens. Então, assim, com todo o arcabouço e a complexidade cerebral. Não só isso, claro, né? Você tem outras questões também, principalmente espirituais, que auxiliaram... 2% do DNA nosso difere do chimpanzé. Exatamente. Olha só. E depois eu vou mostrar, inclusive, as diferenças de cérebro aqui, que eu já separei umas imagens para a gente ver. Tá? Aí ele coloca assim, ó, bactéria diferenciada. Ele explica de onde começou o instinto da inteligência, que mais para frente ele vai falar. E onde começou o sexo? Aqui, ó. Essa bactéria chama Leptotrix. Leptotrix ou Leptotrix, né? Tanto faz. Ela é uma bactéria que tem um flagelinho que ela fica nadando, tá? Porém, ela absorve ferro. Então ela faz uma carapaça de ferro em volta dela. Quando ela faz essa carapaça de ferro, pesa e ela vai para o fundo do mar. Quando ela tira essa carapaça de ferro, ela é obrigada a nadar até formar outra carapaça ferrosa em volta dela, né? E aí ele comenta o seguinte: repetitivas vezes e reencarnações lhe incorpora o reflexo da reprodução sexuada. Por quê? Quando ela tira a carapaça, ela pode nadar e encontrar a outra bactéria e fazer a troca de material genético. Isso já começou aí o reflexo do sexo. Olha só. Depois ele vai dar a idade disso aqui, viu? Ele vai falar sobre a idade que foi isso.
Aí ele vai para as algas verdes, que vai aprimorar o sexo. Provenientes do Leptotrix, em mudanças de hábitos e estruturas espirituais para originar grupos de algas verdes e não das cianofícias, que são as algas azuis. O que ele fala? Eu, como biólogo hoje, eu ensino o seguinte: as algas verdes vieram das algas das bactérias azuis, as cianobactérias ou cianofícias. E ele fala aqui que é mentira. Não é essa a informação correta. Mas é isso que a ciência trouxe para mim na faculdade. Eu, Flaubert, biólogo. Tá? Mas o livro consta o seguinte: as algas verdes vieram desse Leptotrix, que é uma bactéria, e que não fazia fotossíntese. Olha que louco, que maluco. As bactérias azuis, né, as cianofícias, é um outro grupo de bactérias. Não é esse Leptotrix. Então a gente vai ainda ter um pequeno caminho até chegar à descoberta dessa nova origem da fotossíntese, né? Que é o fenômeno que a gente está atrás da origem dele. Olha que interessante. Então vai ter que provar. Já está no livro. A gente já sabe. Aí ele continua o quarto item, que é concentrações fluidomagnéticas. Está muito rápido? Estou falando muito? Tranquilo. Não, tá bom, Rita. Então tá. Concentrações fluidomagnéticas. Os arquitetos divinos juntam matéria elementar. Essa matéria elementar, acho que é o fluido divino, né? O fluido cósmico, em massas astronômicas, que, combinando os elementos químicos ideais aos coloides, ou seja, a estruturas citoplasmáticas, e essas misturas vão formar vão formar misturas substanciais para poder originar a vida, oferecendo princípio inteligente. Então, o que ele quer dizer aqui é que, para ele colocar vamos falar assim, um princípio inteligente em um ser vivo, ele tem que misturar isso tudo. Ou seja, é a própria vida. Então, desde o início da vida, como bactéria, já tem um princípio inteligente ali, mas que ainda está adormecido. Ele comprova aqui, ó, quer ver? Os cromossomos, né, de natureza fisiopsicossomáticas partilham o corpo físico pelo núcleo, o núcleo da célula, onde guarda esse material genético, e do corpo espiritual pelo citoplasma. Então é uma união. Dentro da célula você tem o material genético, que vai ter todas as informações do corpo físico, e o corpo espiritual, ele vai influenciar o citoplasma da célula. Então o citoplasma envolve toda a célula por dentro. E o núcleo está lá no meio, guardadinho. É como se eu pegasse esse copo aqui, ó, com água, que é o citoplasma, e jogasse uma borracha lá dentro. Essa borracha é o núcleo, onde tem o material genético. Então ele fala que esse material genético, ele influencia o corpo material. E todo citoplasma que é da água influencia o corpo, é influenciada pelo corpo espiritual. E é aí onde os genes, né, que estão dentro dos cromossomos, conservam a característica do corpo e a memória de sucessivas gerações. Aí ele volta para aquele reflexo de comportamento de novo. Entendeu? Então, a cada vez que a gente repete um comportamento, nós estamos gravando nos cromossomos esse automatismo, esse reflexo de vida, de proteção, de respiração, de visão, de tato, paladar. Olha como ele detalha muito bem isso tudo. Tá? Tá longo, hein? Tá bem longo. E aí, alguma dúvida? Tá tranquilo mesmo? Não, tá tranquilo. A gente vai, aos poucos, vai absorvendo. Tá. É que o Tá livro legal. ele é muito técnico, né? Científico e técnico.
E assim, e você falando, a gente volta um pouquinho no que a gente estudou, mas que é complexo, isso é. bastante. Mas você coloca assim de uma forma assim que a gente consegue ir adaptando isso. Isso, dá para. Então, é por isso que eu falei assim, eu como biólogo eu tenho a obrigação de traduzir isso numa linguagem para as pessoas entenderem. Uhum. E utilizar melhor a energia do magnetismo para passe, para tratamento, para fluidificação de Sim. água, né? Isso tudo tem tem um benefício muito grande. Então, ó, ele coloca o próximo item. Filtros de transformismos. Você imagina esse livro quando ele foi lançado, a dificuldade que ele teve. Nossa. Não, parece, não tenho certeza se é esse. Parece que ficou guardado esse livro por anos. Depois ele foi lançado. Ah, sim. Uhum. Foi guardado. Porque é bem. O André Luiz já usa muitos termos técnicos, né? Ainda mais um assunto complexo, dificulta mesmo. Foi Vou ele ter que nascer biólogo para isso. ele que trouxe o entendimento da doença de Chagas para a gente, né? Ele foi o Oswaldo Cruz, na última encarnação dele, antes de voltar agora, né? Tem indícios É o muito Carlos fortes. Chagas. Hã? Carlos Chagas. Não foi Oswaldo Cruz? Diz a Não, lenda. Carlos Chagas. Carlos Verdade, Chagas. Carlos Chagas. Oswaldo Cruz foi da malária, né? O Carlos Chagas fez uma homenagem ao Oswaldo Cruz, dando o nome do protozoário do Trypanosoma cruzi. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, olha só. Aí ele coloca o seguinte, ó. O princípio inteligente é experimentado em diversos organismos, ou seja, ele foi espalhado em todas as células que surgiram, tá? Que através da reprodução se aperfeiçoaram. Então, sucessivas reencarnações foi se aperfeiçoando. Tecidos germinais, ou seja, tecidos iniciais, sofreram provas para aferir a organização e aprendizado. Então, quando começou um princípio de algo que foi assim, estava latente para ser desenvolvido, já no princípio já sofreu diversas interferências e provações para aquele princípio ser estimulado a se desenvolver mesmo e guardar com ele a informação do aprendizado. Como no caso, sei lá, vamos pegar aí a visão. A visão começou com as células que começaram a fazer fotossíntese, assimilando a luz. Isso nos animais, a assimilação da luz dá um estímulo, né? E o aperfeiçoamento do globo ocular para dar as imagens bem definidas, né? Para proteção, para caça, para comportamento, né? Para tudo. Então, dessa forma, ele explica a formação das nossas estruturas. E as formas são as mais diversas entre os seres monstruosos. Monstruosos na escuridão ou não, né? Mantendo o parentesco através dos cromossomos, ou seja, mantendo o parentesco genético, né? No qual serão estudados na fisiologia, na filogenia do futuro. Filogenia é onde a gente separa quem é quem. Por exemplo, a gente vai separar os grupos de organismos em reinos, depois filos, classes, são grupos diferentes para a gente poder estudar melhor. Isso é filogenia. Então, ele já falou que o material genético vai ser um futuro ser estudado para a gente poder ver o parentesco. E já chegou. Tem uma nova organização taxonômica, que nós chamamos, né? Taxonômica, que vai comparar material genético. Olha só, chegou hoje, ele já falou, em 1940 e pouco. Olha que coisa. Aí ele termina essa parte antes da gente entrar nas imagens. Não, já acabou. Essa parte já acabou. Vamos chegar em descendência e seleção. Seleção, a gente imagina assim, está escolhendo alguns, né? Para nós, biólogos, e para quem lembra lá da parte da escolar,
Seleção, você remete à evolução, Charles Darwin ou Lamarck, né? Ou Lamarck. A gente estuda Lamarck como sendo inferior a Charles Darwin. Por quê? Porque Lamarck, ele fala assim, ó, as estruturas, elas assimilam em uma vida, desenvolvem uma estrutura e passa para os seus descendentes. E não é isso que a gente vê materialmente. Materialmente. Por exemplo, a girafa para esticar o pescoço. Não é porque uma girafa esticou tanto o pescoço que ela vai passar o comprimento um pouquinho maior para os seus descendentes. Isso não acontece materialmente. Mas espiritualmente. Entende? Ele vai colocar com plena igualdade Lamarck e Darwin aqui. Quer ver? Lamarck e Darwin destinaram a entender as suas bases evolutivas no desenvolvimento, tanto no plano carnal, que é o material, quanto no plano espiritual, pois as células agregam aprendizados na ramagem da reencarnação compulsória, ou seja, ela agrega aprendizado, morre, e aquele aprendizado ele usa na próxima vida, que é o que Lamarck falou. O Lamarck falou de uma forma assim, ó, deu origem à nova vida pelo filhote. Mas se você trocar a parte filhote para uma reencarnação, bateu. Você vislumbra o mundo de Lamarck como sendo verdadeiro. Olha que coisa. Verdade. Olha que coisa. Já o Darwin não. O Darwin fala assim, ó, dentro de uma mesma família, vamos pegar ali as girafas, né? Os filhotes nascem com tamanho de pescoços diferentes. Aquele com pescoço maior, ele consegue comer mais, então ele sobrevive por mais tempo. Os outros não. Isso é Darwin. Isso materialmente é real. É a seleção natural, né? Aqui ele vai dar... Cadê a parte das imagens? Eu acho que a gente não vai conseguir chegar na parte das imagens hoje, mas tudo bem. Então, vamos lá, então. Ele fala da genealogia do espírito, né? Da árvore genealógica do espírito. Nos estudos iniciais no Egito Antigo, onde eles estudavam ali os caramujos, que estavam em fósseis, né, fossilizados, já é estudado há mais de 3.000 anos pelos egípcios. Tá? Aos atuais biólogos de hoje, aí eu me enquadro nisso, né? Estudam a unilateralidade, ou seja, você só enxerga desse plano na biologia, na evolução, né? Até agora, né? Não contempla a entender as lacunas de evolução. Então, assim, ó, e isso é fato. Quando você pergunta como surgiu o Homo sapiens vindo do Homo erectus, vamos, por exemplo, que é um nível anterior, né? Os corpos são muito diferentes, mas muito mesmo. O cérebro é muito diferente, o arcabouço corpóreo é muito diferente. Você fala assim, E a Atena? Oi? Gente, peraí que a minha gatinha tá passando aqui e atrapalhando. Ah, tá. Acho que necessito comentar alguma coisa. Então, assim, ó, dá pra gente até comparar. Eu vou até pegar aqui, ó, deixa eu abrir uma tela e já compartilho com vocês, ó. Comparações de cérebro hominídeos. Vamos ver se eu acho aqui. Aí eu já compartilho a tela com vocês já. Cadê as imagens? Pronto. Já achei. Opa. Agora ficou mudo aqui. Voltou? Voltou? Ó, eu vou compartilhar. Hora que chegar para vocês aí, vocês avisam, tá? Chegou? Chegou.
Chegou. Tá. Olha que interessante, ó, essa imagem ela ilustra bastante, ó. Olha isso. Você tem o cérebro de Homo sapiens sapiens e você tem o cérebro de... vamos colocar assim. Esse cara aí, se eu não me engano, ele já é o Homo habilis. Ele é um anterior até do Homo erectus. Tá? Ele tem a mandíbula bem grande aqui, ó. Olha só. Olha as diferenças de estruturas cerebrais. Olha só as diferenças. Estão vendo? Inclusive as diferenças também de ossatura de face, né? De face, mandíbula principalmente, porque nessa época aqui nós comíamos mais grãos, né? Raízes e tudo mais. Aqui a gente já comia praticamente carne, já dominava o fogo, já fazia churrasco desde aquela época já, né? Então, olha a grande diferença. Então, assim, ó, a gente explica essa lacuna materialmente não, mas quando você coloca as uniões de expurgos de outros planetas para cá, como foi o de Capella, que deu vamos falar assim, um material genético mais complexo para a gente, uma sutileza corpórea um pouco melhor do que esse primitivo, a gente entende, então, que teve uma ligação aí, no caso espiritual. Quer ver? Corpos de hominídeos. Vamos ver aqui, ó. Eles têm imagens para vocês verem a sutileza do corpo de hoje em comparação com o corpo dos primatas. Olha só, essa imagem é o que mais ilustra. Olha só. Aqui, ó, aqui, em Homo sapiens de Neandertal, já começaram algumas chegadas de humanos um pouco mais refinados. Isso aqui foi o Australopithecus que a gente tem notícia, né? De Lucy, que foi o primeiro esqueleto fóssil que a gente encontrou. E ela teve uma modificação, olha só, muito grande para esse daqui, ó, para o Homo habilis. Tá? E quando a gente pega assim, ó, evolução, estuda o tempo da evolução, o homem se desenvolveu num tempo muito curto comparado com os outros animais, tá? Por exemplo, o tubarão. O tubarão se modificou muito pouco desde a era Jurássica até hoje. Ele aperfeiçoou algumas coisas, mas não mudou. Interessante. Tá? Interessante mesmo. Olha só. A feição, né, bem rústica, né, do homem primitivo. As narinas para poder entrar mais oxigênio, né, e tudo mais ali. Tá? Eu acho que é essas imagens que eu consigo para a gente hoje. Porque a gente não vai conseguir chegar nas imagens que eu queria sobre o cérebro. Mas, enfim. Só para a gente terminar, que já são 9h05 já, desculpa estender. Ele fala assim, ó. Eu coloquei, né? Confirma o vírus e a bactéria como formas iniciais de vida na Terra. Quando a gente lê essa parte, né? Ela tá no final do capítulo 6. Ele coloca em frase diferente, mas eu afirmo aqui, ó, ele confirma o vírus e a bactéria como formas iniciais de vida na Terra. Há 15 milhões de séculos atrás. Aí eu fiz a estimativa. 15 milhões de séculos atrás é 1,5 bilhão de anos atrás. Ou seja, quando os seres multicelulares começaram a se desenvolver. A forma de vida começou há 3,4 bilhões de anos. Então, em 1,5 bilhão para cá, começou a consciência de vida, uma forma inteligente. Tá? Que ele coloca assim, ó, que através dos séculos se lançam as primeiras emissões de pensamentos que ficaram latentes nos animais. E termina o capítulo. Ou seja, tudo isso para explicar que o sexo fez diferença. Ou seja, o sexo é multiplicação, não é banalização. Que hoje em dia a nossa cultura traz essa confusão muito grande para a gente. Tá bom?
a gente só conseguiu terminar o terceiro vídeo. A gente vai entrar no quarto vídeo agora, que é o capítulo 7. E aí, como foi? Não, foi bom, foi uma velocidade boa. Foi legal essa velocidade, né? Foi. Eu queria ser um pouco mais rápido, mas é muito detalhado. Mas, enfim, Não, né? ainda não dá. Não dá mesmo. Mas vamos E olha, ter- querendo ou não, a gente já passou bastante capítulos. a gente vai entrar no 7, né? Nós vamos entrar Sim. no 7 agora, no capítulo 7. Mas são 18 vídeos, né? Nós estamos apenas no quarto. Uhum. Coisa pra caramba. Eu acho que a partir Não tenha pressa. Exatamente! Tenha calma conosco. Ninguém tá, Mas sabe ninguém qual tá é o com meu medo? qualidade aí, não, né? Não, mas sabe qual é o meu medo? É de desestimular. Não. Porque assim, ó, às vezes demora muito, se alonga e as pessoas vão perdendo interesse.